Boa tarde a todos. Meu nome é Ademir, sou diretor de base da Fundação Florestal e funcionário da Fundação. Sou guarda-parque. Tá? Atualmente estamos com o diretor de base. Doutora, dentro dessa lei legislativa, a senhora falou sobre o poder de polícia, né? Essa é uma questão que eu quero debater com a senhora. Existe uma portaria da Fundação que dá o poder de polícia, mas só para o chefe de unidade. Que hoje existe guarda-parques e unidades de conservação, tá? Que trabalham com empresas terceirizadas, que são vigilantes patrimonial, são monitores. E hoje existe um debate, são coisas que ficam funcionários públicos que ficam terceirizados para lá, funcionários públicos para cá. Hoje o guarda-parque não tem arma, não tem uniforme, não tem o colete, ele não tem a especificação que faz. Hoje ele pega o guarda-parque, manda limpar uma trilha, fazer comida, e quem faz a fiscalização é o vigilante. E o vigilante em si não tem poder de polícia. Só que a Fundação, com essa portaria que fez, específico para o chefe de unidade, dá o poder de polícia, e ele não designa o guarda-parque. Hoje, nós temos chefe de unidade, que é professor de matemática, já existiu até dentista. Será que tem qualificação para designar uma fiscalização? Ah, existe a polícia ambiental, mas hoje a polícia ambiental não tem condições de andar no mato. Não conhece a unidade, pede ajuda para o guarda-parque, e o guarda-parque não tem condições. Isso não é só o guarda-parque. O analista ambiental, o técnico e o agente. Hoje, eles não têm condições, porque existem terceirizados que têm esse debate, o que faz, o que deixa de fazer. Hoje existe briga internas que o sindicato tem que estar intervindo, tem que estar debatendo. E outra coisa, doutora, o artigo 4, eu acho que tinha que ser mais específico. O governador Mário Covas, ele deixou assinado o nosso plano de carreira, que até hoje não foi implantado, que diz que a Fundação não tem dinheiro para poder implantar esse plano de cargos e salários. Será que é viável a gente estar discutindo isso agora? Não tinha que estar discutindo outras demandas que tem na Fundação, que é muito maior do que essa. A senhora fala privatização, mas para o Sintaema está sendo privatizado as unidades de conservação, que já são terceirizadas. Existem várias áreas da Fundação Florestal que estão sendo terceirizados, tá? E a gente não sabe como vai ficar essa situação. Existe o Parque Estadual Carlos Botelho, hoje você só tem pessoas terceirizadas, você não tem funcionários lá. Você vai visitar uma cachoeira hoje, só tem terceirizados. E é 200, 300 pessoas. Existe o Parque Rio Turvo, onde nós temos a caverna do Lamarca lá, que é o Parque Estadual do Rio Turvo, a capelinha, não tem funcionário. E tem uma determinação do Ministério Público que tem que ter um funcionário lá. Vai pôr um terceirizado, mas se o Ministério Público está pedindo um funcionário concursado, é isso o meu questionamento, e principalmente o poder de polícia, que hoje o guarda-parque está abandonado. O funcionário da Fundação está abandonado no escritório, não tem computador, não tem informática. Será que vai resolver essa privatização que é para o Sintaema? Tem outras demandas para conversar, mas como o tempo é pouco, eu agradeço a oportunidade, tá, deputado? Tem algum outro questionamento? Faça. Tá? Eu queria Aproveita questionar a também com a oportunidade. senhora acerca desse artigo 4. A senhora falou da parte financeira. Eu acho que, doutora, atualmente a Fundação tem um déficit de funcionário. Eu acho que tem que ser o princípio de tudo. É um investimento no quadro funcional, é um investimento nas pessoas que não têm. Tá? É fácil a gente falar, vamos fazer isso, mas lá dentro da base, no interior, a gente não sabe o que está acontecendo. E nós do sindicato estamos em cima, o pessoal do CRF, nós sabemos o que está acontecendo. Eu acho que tinha que ser discutido isso, antes de discutir isso nas unidades de conservação. E eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra à senhora secretária de Meio Ambiente do Estado. Ademir, eu agradeço pelas colocações e eu me solidarizo a muito daquilo que foi colocado aqui, não só pelo Ademir, mas que nós tivemos também a oportunidade de discutir na sexta-feira na própria Fundação, e nós sabemos que muitas das questões não estão equacionadas da melhor forma, e eu me comprometi pessoalmente a trabalhar nesse sentido, né? A questão do plano de carreira, que seria algo muito importante,
importante. Eu penso que nós deveríamos, inclusive, ter uma escola de formação de gestores e, por que não, dos guarda-parques também, né? Já fiz alguns contatos com a Universidade de São Paulo e alguns setores da universidade estão interessados também em contribuir, então a ideia é trabalhar nesse sentido. Coloquei isso na fundação e volto a dizer que vou trabalhar nesse sentido, que entendo que isso é fundamental, né? Mas são duas questões diferentes. Uma é a questão do plano de carreira, de como esses funcionários têm que ser valorizados. Eu já pedi um levantamento para os próprios funcionários em relação às diferenças salariais que existem do ponto de vista de CETESB, fundação e outras áreas, e vou trabalhar nesse tema, mas acho que é uma questão separada. Em relação ao poder de polícia, o poder de polícia ele está associado à possibilidade também de se verificar a ocorrência de uma infração ambiental, né? Então, ele está associado a uma questão do próprio artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais. Por isso que não é tão simples falar, olha, transfira o poder de polícia para esse ou para aquele. O poder de polícia é o poder de polícia do Estado, que pode verificar se houve ou não uma infração ambiental numa determinada situação. Mas entendo também essas dificuldades que foram colocadas e que muitas vezes a polícia ambiental ela não conhece tão bem a área, acaba se valendo desse trabalho dos próprios funcionários para fazer o que tem que fazer nesse sentido. O que eu posso dizer aos senhores é que eu vou trabalhar nesse tema, eu vou trabalhar em favor da Fundação Florestal para que nós possamos, sim, ter esse plano de carreira. Como eu falei, eu acho que esse é um momento importante quando se discute a própria concessão, verificar como deve ser a situação daqueles que atuam nessa área, né? Mas acho que são temas diferentes. Em relação ao artigo 4º, Ademir, quando nós colocamos um regramento, porque essa redação ela veio a partir da nossa última conversa aqui e na própria fundação, né? Nós deixamos assim, o artigo ele coloca que os recursos seriam destinados para a conservação das unidades. Falando em conservação das unidades, é claro que o trabalho do guarda-parque ou o trabalho desses servidores, ele tem a ver com a própria conservação. Então, também seria uma possibilidade, uma abertura para que eventuais valores fossem destinados para essa finalidade. Por isso, foi uma opção de um artigo mais geral, sem colocar um fundo específico, que foi a nossa primeira versão, já falava no fundo, que é o fundo da secretaria, com uma rubrica específica, e depois, pelo próprio questionamento que foi levantado, nós entendemos que seria melhor, então, utilizar a expressão conservação, ela permitiria uma utilização mais ampla desses valores. E nesse sentido que nós propusemos, então, essa alteração. Muito bem.